Olá, eu sou Ivani Magalhães, estou aqui na Gateria Cat Café para bater um papo com o Fernando, um escritor que acaba de lançar um livro que tem tudo a ver com esse lugar. Olá, Fernando! Oi, Ivani, tudo bem? Tudo bem? Bora contar tudo pro pessoal? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar primeiro querendo ali respostas para a pergunta: quem é o Fernando, escritor? Como é que nasce esse autor, ilustrador que tem livros incríveis? Conta um pouquinho pra gente. Começou um pouco quando minha filha nasceu, né? Na verdade eu sou arquiteto, né? Quer dizer, eu desenho desde que eu me lembro como gente, né? Era meu brinquedo principal. Mas aí na escola, né, os professores vão de certa forma guiando você, né, por uma profissão, né? Chega aquela hora do ensino médio, o que você vai fazer, né? E o pessoal falou, não, a arquitetura tem a ver com desenho, né? Você desenha o tempo inteiro, né? Ficar fazendo caricatura dos colegas, dos professores, né? E é claro que a arquitetura é uma outra coisa, né? Lida com desenho também, mas é uma coisa mais... É diferente, né? E acabei me encaminhando para a arquitetura e fiquei lá, 30 anos fazendo projetos. Ainda faço projetos hoje em dia, né? Mas aí quando a minha pequena nasceu, a gente teve, né? A gente contava muitas histórias para ela, a gente lia muito para ela, né? Muito bom. E aí o amor assim pela palavra começou a voltar, né? Porque quando eu era criança, além de desenhar, eu lia bastante também, né? Principalmente Júlio Verne. Né? Me encantava essas aventuras, ir para outros países, né? Sem sair do... Viajar sem sair do lugar. Fantástico. Era fantástico, né? E tudo ali, num livrinho, né? E eu era super bom de geografia na escola, inclusive, porque o Júlio Verne, ele, né, viajava e dava todas as latitudes, longitudes. Sim. Eu ia correndo pelo Atlas, né? Mas aí, né, você vai para arquitetura, outro desenho, né? Eu esqueci todo o meu desenho que eu tinha de infância, de caricaturas e de personagens. Ficou guardado aí, ficou adormecido. Então, ficou adormecido. É engraçado que, como minha filha diz, o mundo não dá voltas, né? Ele capota, né? Então, quando eu me vi contando historinhas e parece que, né, eu percebi que eu contava histórias na rua também. Eu vi uma pessoa, né, passeando com um cachorro com a cara feliz, assim. Aí eu falava, pô, essa pessoa, é médica. Ela é médica, hoje ela acabou de salvar uma pessoa, né, na profissão dela, por isso que ela tá feliz ali, passeando com o cachorro, né, tá de bem com a vida, né. E eu fazia isso o tempo inteiro, né, eu via uma velhinha bem, assim, quase uma mendiga passeando no bairro. Eu percebi que eu reparava muito nos personagens do meu bairro, né? Aí eu via essa velhinha e falava, não, essa velhinha, na verdade, ela é uma grande escritora, né? Sabe? Eu inventava e ficava... Principalmente tinha um vizinho que todo dia, né, o menino ele saía no condomínio e ia lá embaixo andar de skate com um coleguinha, né, do outro prédio. E a mãe dele, para chamar para jantar, ela berrava pela janela, né? Uau! Júnior, vem jantar, né? Aí eu pensava assim, coitado do menino, né? Tá querendo aproveitar ali, né? Não tem espaço no apartamento. E foi esse que eu criei o Júlio. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro livro um dos primeiros. Né? E os vizinhos souberam que a inspiração veio de lá? Não souberam, porque eu não tinha tanta relação com eles, né? No começo eu falava, poxa, coitado, né? Tem uma vida meio regrada, né? Tem que ficar preso ali. Mas aí, né, desenvolvia, falava, não, o cara vive altas aventuras nessa meia horinha com o colega dele, né? E aí a coisa foi crescendo. Então, quando eu percebi que eu começava a contar historinhas, eu comecei a contar para minha filha também. Uau. Né? Escrevendo, né? Eu percebi que à medida que ela foi crescendo, as histórias foram também para outros públicos, né? Foi para o público dela, né? Então a primeira era uma pequenininha, depois os personagens foram acompanhando ela, né? Que bacana. Uma pergunta que eu gosto de fazer para autores que também ilustram é o que nasce primeiro. Primeiro vem uma imagem e aí você desenvolve a história, ou tem de tudo?
Ou primeiro você pensa no enredo e depois vai para a ilustração? Se você chega a modificar o texto quando está ilustrando? Acontece direto. Tem isso. O ilustrador está sempre brigando com o autor. Ah, é uma briga. Tem uma briga. Mas geralmente a história vem primeiro. Por exemplo, no Senhor, né? A história veio de uma manchete de jornal que ficou famosa na época, né? Uma criança no zoológico caiu na jaula, no viveiro dos gorilas, né? Era uma altura dessa, assim. Eu não sei como que aconteceu, mas a criança caiu e perdeu a consciência, né? Então foi um desespero geral, porque lá dentro tinha gorilas. E quem chegou primeiro na criança que caiu foi uma gorila, uma mãe, né? E contam, quem viu, que ela pegou com todo cuidado, levou para a porta do viveiro, né? E os tratadores simplesmente pegaram, né, a criança desfalecida. Eu falei, que história impressionante, história impressionante. Porque tudo que você esperava que acontecesse naquela história não aconteceu, né? Quer dizer, eu já imaginava, né, o pessoal do zoológico entrando com dardos para, né, para salvar a criança, né, para deixar dormindo os mais selvagens que fossem chegar perto. Não, o contrário, né? Uma história quase de amor ali, né? Quase uma história fantástica. Aí você repensa, né, o que é o ser humano, né? Quem que é selvagem ali, né? Sim, sim. Aliás, com o convívio com os animais, nós sempre temos essa impressão, né? Aqui já é uma série. É uma série. Osvaldo! Já tem dois. Já tem dois. Divertidíssimos. Legal, obrigado. Muito bom. Foi uma sugestão do meu agente na época. Que ele falou assim, por que você não cria uma série que não ensine a criança o alfabeto, mas que introduza. Brinque, né? Com ele. Que brinque com o alfabeto, né? E a letra A tem abelha, a letra C tem, né? E vai indo, né? Aí eu pensei, puxa, é uma história, é uma coisa legal isso, né? Porque une o lúdico com o aprendizado, mas eu não queria fazer uma coisa didática. Beirando didático, né? Aí chegou uma hora eu pensei, eu preciso de um personagem. Eu preciso de alguém que introduza esse alfabeto, né? Mas eu não quero que seja uma introdução chata, né? Não é uma aula. Eu não quero que seja uma aula, né? Aí não sei porquê, sabe? A coisa como surge, assim, eu esqueço mesmo. Mas me veio a imagem de um macaco. Eu falei, não, eu acho que eu preciso subverter a ideia que ele me deu e fazer uma coisa maluca. E aí surgiu o Osvaldo, né? O Osvaldo, ele tem o dom de, né, ele sabe escrever as letras, porque foi ensinado, e ele queria, enfim, né, fazer um diário de amigos, né? Nesse caso, ele queria... muito bom. E foi muito feliz, porque as crianças amam. Como contadora de histórias, eu vou te contar que as histórias com macacos são normalmente as preferidas. Então, a história do macaco é até interessante, porque ele geralmente... ele é meio safado, né? E aí eu falei, não, eu não quero fazer... Eu relutei até um pouquinho. Malicioso. Eu não queria fazer um macaco desse, eu queria fazer um macaco criança. Um macaco que ainda não aprendeu, por exemplo, a fazer amizade, né? Então, daí surgiu o Osvaldo. A característica principal do Osvaldo é que ele é uma criança que ele não conhece o mundo, né? Que incrível. Então ele... conhece o mundo ao mesmo tempo em que aprende sobre a relação com os outros, e cria mas amigos. Ao mesmo tempo ele é safadinho, porque ele não faz conhece. Faz parte. Então ele bota todo mundo em confusão, né? Mas de uma forma totalmente inocente, né? Que uma característica também muito bacana na obra é que ele tem um formato que é HQ, assim, lembram? Né? É uma leitura ele precisava divertida. Ser ágil, né? Eu achei que não era uma narrativa... não podia ser muito séria, não podia ter pouca ilustração, né? Então foi meu primeiro HQ, na verdade. Sim, né? sim, incrível. Dá um trabalhão danado, assim, mas assim, eu me divirto assim, horrores, né? Minha esposa fala, por que você tá rindo? Estou lá trabalhando e de repente começo a rir, né? Melhor trabalho do mundo, o trabalho onde nós podemos nos divertir é o melhor trabalho do mundo. Não, é muito legal. Incrível. Mesmo com o Júnior também, eu ria muito.
Agora, aproveitando o miau, Aproveitando o miado. vamos falar desse livro, que eu vou falar como uma boa gateira. Esse livro me pegou de jeito, porque eu me identifiquei muito com o livro, porque é um livro que tem essa relação com o gato, com esse animal tão amado por tantas pessoas, que é o gato. O livro O Gato que Não Parava de Crescer. Então eu quero que você fale um pouquinho por que esse tema, de onde é que vem. Você é gateiro também? Sou gateiro. A gente combinou com ele passar Foi tudo combinado, foi tudo combinado. Então, desde criança, eu convivo com gatos, né? Eu tinha um quintal grande na época e os gatos chegavam, né? Então eu sempre convivi, eu tive acho que 2 cachorros na infância, mas gatos eu tive muitos, assim, a gente, na época, né? Você não prendia, né? Não tinha muros altos, então eles iam livremente, e acho que por isso que eles, né, ficavam também com a gente. E hoje em dia aí eu fiquei, assim como o ilustrador infantil ficou vários anos sem desenhar um personagem, eu também fiquei vários anos sem ter gatos, porque a gente, né, eu casei, fui para um apartamento pequeno, eu falei, eu não quero prender um bichinho do jeito que eu fico preso aqui também. Eu acho que não é justo, então também não tive cachorro. Mas aí chegou uma hora que minha filha queria muito ter um gato, né? Porque ela não teve uma convivência com animais assim muito próxima, né? Eu falei, não, eu também não posso privá-la disso. E a gente começou a frequentar feiras de adoção, né? E numa dessas feiras, né, a gente conversando com a menina, ela falou, a gente tem um apartamento com 100 gatos. Uau! Então a gente percebeu que eles também estavam precisando, né? E, sabe, ficar preso num apartamento com 100 gatos e ficar preso, né? O gato já estava lá. E assim, o Sig, que é o gato que vive com a gente agora, ele foi resgatado num telhado, né? A moça contou, ele tem 3 meses. Mas assim, eu vou alertando vocês, né? Que ele não é um gato de colo, não é um gato de sofá, ele fica na dele. Mas assim, a gente se apaixonou por ele, né? Quando a gente viu. Principalmente porque ele ficava na dele mesmo, os outros gatos interagindo ali na feirinha, mas ele quietinho, né? Falou, não, acho que é ele porque bate com a gente, né? A gente também é meio na nossa. E assim, hoje ele não sai do colo e não sai do sofá, né? Cresceu muito. Ele cresceu muito. Então, é mais uma coisa que a gente aprendeu sobre gatos, né? Eles, como gente, né? A gente vai se desenvolvendo, né? E assim, ele cresceu em todos dentro os de sentidos. Vocês. Ele cresceu dentro da gente e crescia, né? Crescia. Ganhou um espaço cada vez quando maior. Quando ele veio, ele tinha 3 meses, mas cresceu fisicamente também. Então ele tinha 3 meses e a gente, todo dia, toda semana a gente se espantava. A gente falava, esse gato não vai parar de crescer, né? Cada vez maior, né? E aí disso para o livro foi um passo, né? Porque a gente, né, eu percebi que dava jogo, né? Dava jogo criar uma história com um gato que não parava de crescer. Eu cheguei num momento que tinha um dilema, assim, porque, né, você vai pensando, aí a imagem, né, entra num pouco o que veio primeiro, a história ou a imagem, né? Eu não tinha desenvolvido a história, mas eu imaginei um gato ao lado do planeta Terra, né? Uau. Falei, não, mas tudo bem fazer uma coisa meio fantástica. Que é uma cena incrível. Asas à imaginação, né? Mas assim, é meio... Né, o gato vai ficar fora da camada de ar. Eu queria uma coisa verossímil, né? Ele vai ficar sem ar ali, né? Mas aí foi legal imaginar o gato e a terra, porque aí eu imaginei, não, ele não precisa crescer tanto, mas ele pode ir para lá. Né? Aí, daí para ir para o espaço é um passo, né? Porque eu imaginei como que ele poderia ir para o espaço e por que ele poderia ir para o espaço. E assim, enfim, você tem o jeito de narrar também, né? Então, quando juntou o espaço, a terra, e eu precisava de uma narração, né? Nessa narração entrou, então, o tutor dele, né? Mas ainda não estava resolvido, porque narrar de forma linear eu não queria. Eu achava que era uma coisa meio... que não ia criar o impacto inicial, né? Então, meio que foi em estilo de flashback, que é
é um jeito corrente de criar um impacto logo no começo, mas eu também não queria contar muito, então eu botei dois astronautas. Aos pouquinhos. Fui contando aos pouquinhos, então coloquei 2 astronautas ali conversando sobre um gato. Né? Onde vai dar isso? Né? Bom, é incrível, porque o livro ele tem essa coisinha com o pezinho na realidade e o pé na imaginação. E numa proposta de literatura que conquista as crianças, os adultos, livros bons não têm público-alvo definido. É aquele livro que conversa, que dialoga com as crianças que tem dentro dos adultos e com as crianças que estão vivendo esse período da infância. Eu amei essa leitura e tem essa questão da gente pensar assim, o quanto um animal de estimação, ele cresce tanto a ponto de ocupar a nossa vida, o nosso coração e o quanto a gente quer sempre estar perto deles. Então tem esse jogo também, né, de ideias. Ao mesmo tempo que o gato da história, ele cresce concretamente, mas é o plano da fantasia, tem essa metáfora do quantos o amor que nós temos pelos animais, eles só vão crescendo com a convivência, com o dia a dia, e que se tornam partes da nossa vida, da nossa família, e ocupam esse espaço gigantesco. Eu gostaria de saber se você lembra de alguma peripécia, se você chegou a incluir, porque aqui, esse gatinho, à medida que ele vai crescendo, vou contar para vocês, à medida que esse gato vai crescendo, ele apronta. Tem algumas artes do gato que ficam ali na ilustração, que não necessariamente estão no texto. Aliás, fica o convite para fazer essas 2 leituras, 3 leituras, dos 2 juntos, só do texto e também só da imagem, porque a imagem conta muito sobre esse gatinho que vai virando um gato, que vira um gatão e o quanto ele vai aprontando. Você se inspirou no SIG, algumas dessas artes? Então, na verdade, o livro acho que é uma soma de coisas, né? Porque o dia a dia, às vezes é muito chato, né? E às vezes é muito inspirador também, mas na hora que você conta a história, às vezes você não consegue, né? Então, você tem que abusar um pouquinho, você tem que extrapolar um pouquinho a realidade, né? Principalmente nesse caso, né? O gato é gigante, né? Então, meu gato nunca chegou a jogar a caixa de areia na minha cara. Mas eu imaginei que um gato grande pudesse, né? E, na verdade, olha, mas a internet está cheia de vídeos dos gatos derrubando areia nos tutores. E são muito engraçados, né? Mas eu não consegui me basear neles para criar a história. Porque eu achei mais... Um exercício imaginativo. É mais imaginativo e assim, ele tinha que ser meio abusado, né? Porque uma das cenas, o gato destrói a laje do apartamento onde ele mora, né? É um pouco demais, né? Então, um gatinho não chega a... Alguns destroem bastante coisa, mas... Não, até que o Sig é bonzinho. O Sig é muito bonzinho. E assim, quando ele veio para casa, a gente, né, jogou todas as coisas de vidro, a gente escondeu, botou nos armários. Falei, vai ser uma para não correr o risco, né, de subir numa estante. Mas assim, ele é impressionante, porque os gatos são assim, né? Então, uma vez eu estava com a xícara de café na mesa, eu trabalhando, em silêncio, meu cafezinho ali. Ele não sobe em mesa nenhuma, exceto na mesa que eu trabalho, né? A gente permitiu isso, né? E um dia estava a xícara de café lá, eu concentrado, trabalhando, pintando, sei lá o que eu estava fazendo. Ele veio de mansinho, né? Não percebi que ele estava do lado. Ele pulou, pairou, e nessa fração de segundos ele abriu as pernas e ficou com a barriga na xícara, né? Não encostou. É impressionante, eles são impressionantes. Sim. Não é só o Sig, né? Todos eles Todos são os gatos muito ágeis. são maravilhosos. São maravilhosos. Mas assim, essa cena, por exemplo, não tem graça nenhuma pro livro, né? Mas fora isso de entrar em canecas, né? No armário. No armário. Eu tinha uma gatinha que deu a cria dentro do armário, em cima dos cobertores, né? São cenas bonitinhas. A cena que eu coloco no livro é um pouco bizarra demais, essa do armário, né? Dentro da geladeira. Dentro da geladeira. Agora, falando um pouquinho desse universo da literatura infantil,
apesar de eu ter dito que os livros bons são para todos, mas vamos dar um destaque especial aos nossos jovens leitores. Você reúne aqui nessa obra, nas demais também, elementos que são muito preciosos quando falamos em formar leitores, né? Que essa leitura que acontece por prazer, que esse interesse que é despertado pelas crianças é porque a obra é divertida, porque ela dialoga com o dia a dia deles. O que você considera mais importante, mais precioso, que, assim, desde quando você lia para sua filha, agora como escritor, o que você considera assim como ingredientes que não podem faltar quando o assunto é formar novos leitores? Eu acho que é a fantasia do detalhe. Eu acho que criança, eu lembro de um gibizinho que minha filha começou a ler com gibis, né? A gente tinha bastante gibi e é uma leitura tranquila, né? Por isso que eu quis fazer o Oswaldo também. A HQ, eu senti que ela atrai muito, né? E foi útil para ela ler, mas assim, é útil de uma forma prazerosa, né? E eu lembro até hoje, era um gibi do Maurício de Souza, aí tinha o Bidu, era um daqueles gibis portáteis, minúsculos, né? Os mini gibis. Os mini gibizinhos. E aí tinha um pontinho colorido, assim, azul no cantinho, né? Eu lembro dela bem pequenininha, ela apontou assim para mim, né? Eu falei, o que é isso, né? Eu tive que pegar uma lente, era o Bidu. Era o Bidu, assim, Uau. Minúsculo, né? Aí, né, primeiro eu me espantei que ela tivesse enxergado isso, né? Mas aí depois, né, você vai pensando um pouquinho e percebe. Poxa, a criança é muito atenta, né? Exploradora. Ela explora, ela percebe detalhes e ela lê. Eu tenho alguns livros só de imagens, né? E eu fiz esse teste já com adultos da minha família, né? Eu dou os livros na hora que eles saem. Aí o adulto, ele olha o livro rapidamente. Ah, que legal, nossa, que bacana. Agora a criança não. Ela vai lendo ilustração por ilustração. Como dizia Manuel de Barros, crianças olham o mundo com olhos de ver. E muitos adultos perdem isso com o tempo, né? A gente vai perdendo. Eu mesmo, né, nessa ânsia de ver coisas, você vê que você lê rapidamente, né? Uhum. E a criança não, ela entra naquilo, né? Então, sempre que eu faço um livro, você estava comentando de ler as ilustrações do livro, né? Eu tento contar essa outra história pela ilustração também, porque a criança, ela vai ler essas ilustrações, lê a imagem, e ela vai ler outras coisas que ela imaginou também. Várias vezes eu vejo crianças lendo meus livros, elas contam outra história. E é fantástico isso, porque você não tinha imaginado aquilo. Né? Às vezes são coisas malucas que elas contam. Sim, eles nos surpreendem com as múltiplas leituras. Como dizia Paulo Freire, a criança lê a palavra mundo antes de ler a palavra escrita. E quando passa a aprender a ler, vai juntando tudo e aí só amplia a compreensão. Uhum. E assim, quando você começa a botar esses detalhes, né, mesmo que ele não seja lido num primeiro momento, se o leitor voltar nesse livro daqui a uns anos, talvez ele entenda de outra forma. Então, é legal ter várias camadas, né? Perfeito. A camada que atinge o pequenininho e camadas que não vão ser, não vão ser atingidas agora. Tem um livro também que chama Desencontros, né? Que eu escondi várias coisas, né? E assim, o livro mesmo é desencontrado. Então, a ilustração que está na página da esquerda, ela casa com o texto da página da direita, que também tem uma ilustração em linhas, só que como essa ilustração da esquerda ela é meio abstrata, então você não percebe que o texto que está escrito na página da direita é sobre essa ilustração e não sobre a ilustração imediatamente em cima do texto. Então está desencontrado. E uma hora você encontra as duas histórias. Genial. São duas histórias numa só, né? E aí eu escondi coisas na capa também. Você já dava pistas, né, sobre a história as pistas, já desde os o início. detalhes, eles contribuem para a fantasia, né? Acabando de responder a sua pergunta, então eu busco esconder esses detalhes. Eu acho que enriquece ter esses níveis de entendimento, de fantasia também, e nível de leitor. Então, Incrível. eu gostaria que
né, que se o cara crescesse, chegasse a 25 anos, ele lesse isso aqui e risse de novo. Porque não percebeu assim, nossa, não lembrava que isso aqui tinha isso. Eu nunca tinha percebido. Porque às vezes ele nem percebeu mesmo quando era criança. É. Que bacana. Sem dúvida, livros como esses todos, que possibilitam descobertas, são livros que dialogam com esse jeito das crianças de ser e estar no mundo, de aprender, de se conhecer e que certamente vai ajudar a conhecer sobre as coisas do mundo. Eu tenho aqui. Tem muito a aprender também, né? A gente aprende muito o tempo inteiro. E a gente aprende com as crianças. Aprendemos com as crianças e com os gatos. Bom, vamos à nossa uma última pergunta. Se você fosse um gato, Fernando, o que te faria ronronar? Puxa vida, eu acho que uma boa história. Ah, que bacana. Uma boa história, um bom livro. Sentar no colinho do meu dono e ouvir uma boa história. Ah, que incrível. Bom, muito obrigada por essa conversa incrível. Fica o convite, leiam O Gato que Não Parava de Crescer. Tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, Ivani. Obrigado. Olha, tem gatos aprontando aqui por todo todo lado. Olha, ele subiu ali no telhado. Ele entrou ali faz isso mesmo? É normal isso? Mas é fechado, não tem passagem, né? Ah, ele volta. Só para o espectador saber, o gato ele deu um pulo impossível. Incrível.